de Deus, do reino de Deus. O ministério de Deus não é meu, não sou eu que faço, não sou eu que vou entregar algo aqui para vocês. Hoje o que eu desejo partilhar aqui é algo que Deus colocou no meu coração. Não é o que eu queria, não sei o que eu queria, porque é Deus que escolhe, é Deus que sabe o que a gente precisa ouvir, o que a gente tem que ouvir nessa noite. Glória a Deus. Eu queria... Infelizmente a gente tem que ter as formalidades, né? A gente tem esse cumprimento nosso pastor. Nesse momento eu vou representar a autoridade eclesiástica, daqui a pouco eu vou chamar ele de amigo, tá? Porque são quase 30 anos, vou entregar na cidade, tá? A gente já não é mais assim tão jovem, né? Então eu cumprimento o pastor dessa igreja. E a alegria poder contemplar os irmãos e poder contemplar Deus ter escolhido, ter separado ele para dirigir aqui esta igreja. Amém, glória a Deus. Saúde também a pastora Gislene. Eu agradeço a esta família que aqui tem essa responsabilidade, né, de cuidar, porque a função do pastor, a responsabilidade do pastor é zelar pelas ovelhas de Cristo, e isso é difícil. Confesso aos irmãos que eu nunca despertou no meu coração, tá? Esse desejo, mas muitas coisas não despertou no meu coração, inclusive de estar aqui hoje e não teve escolha, irmãos. Às vezes a gente não quer essas responsabilidades, não quer assumir nada, e para os irmãos terem um pouco de noção, estava com tanta coisa, tanto problema. Eu trabalho com escola dominical com jovens e eu coloquei no meu coração, falei assim, vou dar uma parada, minha cabeça está explodindo. Esses tempos atrás fui parar no hospital e com a pressão, assim, eu nunca tive pressão alta e tanta coisa, eu falei, vou dar uma parada com tudo, daqui a pouco chega a mensagem. Irmão, traz uma palavra lá. Deus, eu queria parar com a escola dominical, o Senhor está me chamando para o ministério de anunciar a tua palavra. Glória a Deus. Como que a gente se posiciona, né, irmãos, nesse momento? Então eu agradeço por esse desafio, tá? Seus irmãos, peço até desculpa, mas segunda vez que eu sou convidado em 12 anos praticamente de convertido ao Evangelho para pregar numa igreja. Então eu agradeço a oportunidade, a confiança de poder trazer, compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus nessa noite. Eu trago também a saudação do meu pastor, o pastor Alexandre. A gente, como igreja, temos esses protocolos, tá? Eu vim aqui, não saí de lá simplesmente, vim aqui, tá? Vim com a bênção do meu pastor, o qual mandou, né, que eu trouxesse também a sua saudação a todos aqui. Que Deus continue abençoando nesse ministério. Amém, Jesus. Queria também neste momento agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que são nossas bases, tá? A nossa família é quem nos mantém de pé. Quantas vezes já deu vontade de desistir, já deu vontade de abandonar tudo. E abandonar tudo é abandonar a vida, é abandonar o trabalho, é abandonar tudo. Mas quando a gente olha, tá? Por aqueles dois sorrisos ali, cada um pode ter certeza que aquele sorriso faz nós revivermos novamente o desejo de viver, o desejo de demonstrar esse amor, de cuidar e de ter essa responsabilidade, sim, que Deus colocou para conosco. A partir do momento os jovens estão aí, se almejam casar, vocês vão tirar uma filha da casa de um pai. Isso é muita responsabilidade. E como não passar essa responsabilidade, um dia vocês vão ser pais. E aí você vai ser esse pai. Não quero me preocupar ainda com algum jovem tirar minha filha de lá, que ela está muito pequenininha, mas a gente tem essa responsabilidade, sim, de guardar, de cuidar e de ensinar a trilhar esses caminhos do Senhor. Amém? Então eu agradeço a minha esposa e a minha filha por tudo que vocês representam na minha vida. Que Deus continue as abençoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, agora, desculpe se eu me alonguei nas apresentações e agradecimentos, mas queria convidar os irmãos para nós abrirmos as Bíblias. Uma leitura que eu acho que ninguém conhece, ninguém nunca leu. Em João 3,
16. Eita, fala Deus. Amém? Não precisava nem abrir a Bíblia, né? A gente sabe de cor, né? Tem que saber pelo menos, né? Vou ler com os irmãos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos podem repetir comigo? Mas tenha a vida eterna. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Irmãos, confesso que quando a gente, principalmente a gente observando o nosso contexto atual, as formas como as pessoas vendem o Evangelho, como as pessoas tentam entregar algo da parte de Deus e se autopromover, parece que isso vai criando na gente esse desejo de se autopromover. E o quão é importante o orar e vigiar. Parece que quando a gente recebe alguma oportunidade, quando a gente tem chance de falar algo, sabe qual é o desejo que nasce no nosso coração? Falei, Senhor, é um culto de campanha. Olhei lá, clamor para ter vitória. Falei, Senhor, eu quero poder entregar uma casa lá, eu quero poder entregar um carro, eu quero poder entregar muitas bênçãos, uma porta de emprego, muitas coisas materiais, porque a gente sabe que estamos precisando disso e a gente tem olhos para isso. Mas quando eu clamei a Deus por uma palavra e uma resposta, me veio essa: mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, eu falei, pensa comigo, será que se eu for lá também entregar alguma revelação da minha cabeça e dar algo para a gente ver, aquele derramamento aquele emocional que a gente pode promover com as pessoas, com tanta neurociência, com tanta coisa que as pessoas estudam hoje, para contagiar, para provocar emocionalmente reações, e assim a gente observa em todos os lugares aquelas igrejas lotadas, pessoas que não sabem nem o que estão buscando, irmãos, mas a gente sabe, são esses bens materiais. Mas quando eu clamei a Deus, Ele me falou essa passagem: mas tenha a vida eterna. E como eu chegaria aqui agora e prometeria aos irmãos aquilo que eu não tenho para dar, aquilo que eu não posso entregar? Se Deus colocou essa mensagem, essa promessa, ela já foi feita, irmãos. E a gente serve um Deus que é imutável, um Deus fiel, um Deus justo. E a palavra dele nos garante a vida eterna. Mas eu comecei a pensar comigo, irmãos, por que Deus me deu esse tema, esse título, com relação a esse tema, numa campanha de oração, uma campanha de clamor, uma campanha para avançarmos. E Deus me deu outra palavra. Deus me deu uma palavra chamada, uma palavra relacionamento. Alguém já pensou nessa palavra? Em relacionamento, em relação, em falarmos em Deus? Será que é importante a gente ter esse relacionamento com Deus? Qual a necessidade de relacionarmos com Deus? Parece que nós nos preocupamos como vamos nos relacionar com o nosso esposo, com nossos filhos, no nosso trabalho, como vamos nos portar. Mas como estamos nos relacionando com Deus? O que é necessário para me relacionar com Deus? E ainda assim vem na minha cabeça: Senhor, relacionamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, ainda não estou compreendendo qual é a relação. Irmãos, a gente precisa voltar lá. A história é bem conhecida da criação. A gente voltar lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Imagina eu a harmonia que era, como era bom viver naquele lugar. Eu recentemente passei por uma cirurgia, graças a Deus tudo correu bem, já estou bem, mas a gente imaginava, não tinha doença, irmão, não tinha dor, não tinha sofrimento, tudo foi feito em harmonia. E o mais importante de tudo, irmãos, esse relacionamento com Deus era direto.
Imagina eles habitando ali com Deus, vendo face a face, ouvindo a voz de Deus, contemplando a criação de forma pura, de forma natural, como foi feito. Mas, irmãos, a gente pode entender ali que o pecado, irmãos, ele entrou na humanidade, mas ele já tinha nascido antes, tá? O pecado já tinha nascido antes. Quando Lúcifer é expulso ali do céu, então já foi antes. Mas a entrada do pecado na humanidade, o homem realizou esse pecado no momento da queda, irmãos. Imagino eu agora, se os irmãos me permitirem, a gente tendo tudo, acesso a tudo, toda a liberdade para todas as coisas, tudo preparado para nós, Deus tendo reservado tudo para nós, só tinha uma coisa que Ele não reservou. Só uma coisa, irmãos. Já pensou? Tudo, tinha tudo. Mas o inimigo observou algo. E ele usou aquela serpente como instrumento. Os irmãos têm noção do tamanho da fé que a gente precisa ter? Para entender, para enxergar e para acreditar numa história assim. Que a serpente passou a falar com a mulher, irmãos, sendo usada pelo inimigo. A serpente que passou a ser usada, irmãos, e começou a despertar na mulher desejos. E não mudou, irmãos. Ainda é assim. A forma é assim. E por que a gente não aprende? Se é a mesma forma desde o início, desde o começo, mas parece que a serpente continua nos convidando a provar aquilo que não precisamos, aquilo que não necessitamos. Irmãos, olha a gravidade. Quando Deus falou com Adão, alguém lembra qual foi a sentença aí para provar o fruto? Qual era a sentença, esse começo desse fruto? A morte. Irmãos, o salário do pecado é a morte. E a gente escolhe a morte. Alguém quer morrer aqui? Mas a gente escolhe pecar, irmãos. O salário do pecado é a morte. O que está acontecendo? Não tem uma incoerência aí no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser? Se a gente não quer morrer, mas a gente está escolhendo a morte todos os dias, irmãos. E qual que é o problema? Quando eles comeram daquele fruto, a serpente fez de tudo, né? Falou, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Deus está enganando. Ele não quer que vocês descubram do bem e do mal. Eles não querem que vocês tenham a ciência que Ele tem, a sabedoria que Ele tem, a vida eterna. A mulher já começou a ficar ali. Não vou colocar a culpa toda da mulher, tá? Senão daqui a pouco... Irmãos, onde estava Adão, será, né? Que não estava lá com ela também, né? Então vamos colocar um pouquinho de culpa em Adão também, que não estava ajudando ela a se manter de pé. Então a gente pensar agora, irmãos, na responsabilidade que a gente tem em não pecar e na responsabilidade que a gente tem com quem está ao nosso lado. Não é só a minha vida. Eu não quero que ninguém que esteja do meu lado caia. Na semana passada, na escola dominical, o tema da lição foi pecado. E eu estava conversando com aqueles jovens ali. A gente, eu como professor da escola dominical, o líder dos jovens ali também, a gente passar na rua e ver um jovem que ali está sentado naquele banco, alguém que a gente, por menor que seja a responsabilidade, mas ela existe. Existe essa responsabilidade sobre nós, sobre ensinar algo, sobre passar algo, sobre ser exemplo, sobre acompanhar aquelas vidas, irmãos. De enxergar um jovem daquele caído no pecado, irmãos. A dor que deve ser. A dor que deve ser um jovem que estava adorando e daqui a pouco estava longe. Se tem um jovem, fica no meu trabalho com eles, mas qualquer um dos irmãos, da nossa família, da nossa casa, é dolorido, irmãos. Você vê alguém caído, você vê alguém afastado dos caminhos do Senhor. E essa morte, irmão, às vezes a gente fica mirando nessa morte física. Essa morte física nem se compara, irmãos, com a morte espiritual. A dor de estar longe, irmãos, é muito mais grave do que a morte física. Eu estava lendo um livro recentemente e um trecho eu vi que esse pecado, irmãos, ele nos trouxe uma angústia, uma inquietação que nada na terra pode preencher. Eu
o pastor falou um pouquinho antes aqui, até está falando de Jesus, Deus já começou a falar. Deus já está usando. Ele já até citou aqui esse versículo, mas a importância, irmãos, de a gente compreender a dor que isso traz, o distanciamento de Deus, a separação de Deus que o pecado trouxe. O resultado foi esse, a nossa morte espiritual. A morte, a primeira coisa que ela trouxe, o que foi? Alguém lembra? A vergonha. A primeira coisa que eles fizeram depois que eles pecaram, quando ouviram a voz de Deus, eles se cobriram. E a gente não é diferente. A gente vive tentando fazer o que com o pecado? Esconder, acobertar. Quando eu estou meio afastado, faço alguma coisa. Hoje eu fiz alguma coisa no meu trabalho lá. Primeira coisa que acontece, chegar à noite eu não consigo orar. Estou meio sem graça, né? Meio sem jeito. Vou esperar Deus esquecer, depois eu falo para ele de novo. É assim, irmãos. É assim. E não pensem vocês que a gente vai ficar assim, ó, sem conseguir viver aqui. A gente vai viver no pecado. A gente vai acobertar. Porque o pastor não vive com a gente o tempo inteiro. Eu posso estar em pecado, eu posso estar pregando aqui. Posso ter lido lá, estudado, falar assim, vou preparar algo e vou falar para a igreja, em pecado. Sim, irmãos. A minha conduta que eu posso esconder dos irmãos. De Deus não. De Deus não. Então hoje ele me coloca essa palavra e eu pedi tanto, falei assim, eu quero levar a bênção. Eu quero chegar lá e renovar minha agenda. Quase que o pastor chamou com bastante antecedência, senão não ia deixar espaço na agenda. Mas então, irmãos, a gente pensar que o quê? A promessa que Deus fez naquele momento é sobre a vida eterna, essa reconciliação. E a palavra que ele coloca no meu coração é esse relacionamento, irmãos. Então, irmãos, partindo desse princípio, queria meditar com os irmãos algo referente à necessidade de reestabelecer esse nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento não pode ser restabelecido pela minha vontade, pelo meu esforço, pela minha obra na casa de Deus, por eu ser obediente. Esse relacionamento só tem uma forma de ser restabelecido: pelo amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas esse relacionamento, irmãos, quando ele é restabelecido, ele não é simplesmente assim, agora pronto, Jesus chegou na minha vida, estou salvo, liberto, curado, posso viver da maneira que eu quiser. Não, irmãos. Agora, deixa eu só descobrir o que aconteceu aqui, irmãos, me perdoe. Glória a Deus, aleluia. Santo teu nome. A tecnologia às vezes dá isso. Eu não vim usar a tecnologia, não, irmãos, para alguma coisa que eu nem costume. Eu estava sem impressora mesmo, tá? Por isso que eu trouxe o tablet da minha filha. E até por isso que eu estou sofrendo aqui nesse momento. Pronto, voltou aqui. Irmãos, e às vezes eu posso pensar, irmãos, mas eu não pequei. Eu nasci já no berço do Evangelho. Eu nasci no berço cristão. Eu já fui ensinado pelos meus pais o caminho. Eu não errei, não pequei. Eu estou dentro da igreja. Eu estou na igreja nas quartas, no domingo. Eu não sei os horários dos dias dos cultos aqui, mas eu venho todos os cultos. Eu toco. Por sinal, toco e canto muito bem. Que Deus abençoe os irmãos. Mas preciso dessa obra. Em Romanos 3,23, o apóstolo Paulo nos escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado ele entrou por um homem e seria necessário que ele saísse por um homem. Não tem como, irmãos, a gente viver isso aí de outra forma. Não tem como pensar. Às vezes a gente não tem neto de Deus, né? Alguém já ouviu essa expressão aí? Filho de crente, neto de Deus, não tem neto de Deus, tá? Vai ter que aceitar Jesus, vai ter que reconhecer Jesus como seu único exclusivo Salvador.
O milagre de Jesus naquela cruz vai ter que redimir sua vida. Você vai ter que acertar Ele e reconhecer isso. Esse pecado vai te seguir. A gente entende que o pecado ele é separado de duas formas, né? Ações pecaminosas, que podem ser as nossas ações, e a escravidão do pecado, que é essa, né? Que Jesus vem trazer essa libertação. Então a gente, se não reconhecer, não aceitar Cristo como Salvador, conforme o nosso texto diz, para que todo o que nele crê não pereça. Eu preciso crer nesse milagre, eu preciso crer nessa manifestação do amor de Deus na cruz, para eu ser liberto de todo pecado, da escravidão, dessa angústia, para eu desfrutar de plena paz com Deus. E a vida eterna, mas para eu voltar a ter esse relacionamento com Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, quando essa palavra vem ao meu coração, sabe o que me deixa mais triste? Quando Deus coloca algo no coração da gente para trazer uma mensagem, é que primeiro ela vem para a gente. Primeiro ela vem para a gente. Às vezes a gente pensa assim, vou levar uma palavra para a igreja, mas primeiro ela vem para mim. E a palavra que Deus trouxe para mim, relacionamento com Deus. Para eu fazer uma análise, como será que eu ando no relacionamento com Deus? Por que Deus está colocando isso no meu coração? Será que mas eu vou domingo na igreja, a gente trabalha na escola dominical, minha esposa trabalha com as crianças lá, minha filha também tem seu ministério, gosta de louvar a Deus também, com o tamanho dela que ela já tem. O que está acontecendo? Por que Deus trouxe essa palavra no meu coração? E nessa campanha, irmãos, nesse culto, Deus coloca no meu coração que é o momento, por mais que o tema seja avançado, a gente parar um pouquinho ou até dar um passo antes de dar esses dois passos para frente, irmãos. Hora da gente observar como está o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus. Como está o nosso relacionamento com as coisas de Deus, com aquilo que é sagrado, irmãos. Hoje em dia não tem como a gente fugir, né? A gente é tomado aí, né? Inundado pelas redes sociais. Sabe o que é sagrado? Como que é mais divulgado hoje na rede social? Em forma de humor. Tá cheio de meme gospel. Você vai ver isso. É só humor. E as pessoas estão ficando famosas com memes sobre o que é sagrado, sobre o que é santo. E depois que essa pessoa ganha fama, sabe onde ela está indo parar porque ela é famosa? No púlpito das igrejas. Porque o que está dando credibilidade na mensagem é a quantidade de seguidores. Alguém vai chegar e falar assim: nossa, você viu o pastor tal, fulano de tal, missionário, que eles mesmos já se colocam alguns títulos, tem 1 milhão de seguidores. O irmão tem uma palavra que é uma bênção. É esse o crédito que a gente dá, é essa análise que a gente faz. A gente vai olhar assim, vai vir um pregador, vai vir não sei quem, um cantor, vai vir alguém. Vamos abrir o Instagram, vamos ver quantos seguidores ele tem. É o que está acontecendo. E na hora que ele tem 1 milhão de seguidores, quando alguém vai convidar ele para ir na igreja, quantos membros tem na igreja? Qual que é o valor da oferta que vai fazer por lá? É assim, irmãos. Mas sabe quem está dando crédito para eles? A gente. O nosso relacionamento com Deus e com as coisas sagradas está profanado, irmãos. É assim que está acontecendo as coisas. Isso é terrível, irmãos. Isso é tremendo. E dói no meu coração eu lembrar. Não sei se os irmãos costumam imaginar as cenas da Bíblia, imaginar aquilo que você está lendo, mas imagine agora você olhar para Cristo naquela cruz, por mim, por você, e a gente profanando a mensagem da cruz, a gente profanando a palavra de Deus. E Deus me chama para ter essa análise, para fazer essa análise sobre o meu relacionamento com Ele, com as suas coisas, um relacionamento sobre o ministério que Ele colocou em minhas mãos. Ah, mas o irmão foi chamado para ser pregador, foi chamado para... Não, irmãos, nós temos um ministério de
reconciliadores. Todos nós, irmãos. Glória a Deus. Todos nós, não é o pastor da responsabilidade dele, não, irmãos. Você que veio aqui levantou sua mão, você aceitou Jesus, você ganhou essa salvação, você ganhou, tá? Você não mereceu, eu não mereci. Glória a Deus. Eu não tenho nada para entregar, não tenho nada para trocar, para barganhar, para negociar. Todo o dinheiro que eu tiver na minha conta, o carro que eu tiver, tudo que eu puder ofertar, não é suficiente para eu barganhar. Com Jesus, pela minha salvação com Deus. Ele é o Criador do ouro, é o Criador da prata, Ele é dono de tudo. Como que eu vou negociar algo com Ele em troca da minha salvação? Então, irmãos, esse primeiro ponto, eu queria meditar com os irmãos, a gente voltar e analisar esse nosso relacionamento com Deus, relacionamento com aquilo que é santo, relacionamento com aquilo que Deus colocou para nós exercermos. O que a gente tem feito na nossa casa? Às vezes eu tenho um irmão na minha casa que não aceitou Jesus. Sabe o que eu faço em casa? Eu chego em casa e fecho a porta. Por quê? Ele tem a mania dele, eu tenho a minha. Ele tem as coisas dele, eu tenho a minha. O vizinho, muitas vezes eu não consigo nem evangelizar meu vizinho, porque eu sou obrigado com ele. Como que eu vou falar de amor se eu com ele só ódio? No meu trabalho, como que eu vou ter testemunhar de Cristo se eu brigo com todo mundo? Se eu faço fofoca com todo mundo? Como que eu vou falar do amor de Deus se o meu testemunho não vai na frente? Um dia o pastor falou assim: evangelizar sempre, às vezes com palavras. Aleluia. Eu tinha acabado de voltar, não, tá? Porque ir para uma igreja evangélica, de aceitar Jesus ali, e eu ouvi aquilo ali, e para mim, quando a gente aceita Jesus, irmão, vocês, todo mundo faz assim, quando a gente aceita Jesus, a gente quer ler, quer pregar, quer fazer tudo aquele desespero, irmãos. E a gente, às vezes, não pensa que o primeiro passo é a gente se converter. A gente só quer fazer as coisas, a gente não quer mais se converter, a gente não quer abandonar a nossa vida, a gente só quer ir avante, aproveitando o tempo, sem a gente nos preparar, Glória a Deus. sem a gente receber realmente. Porque não é porque da boca para fora eu falo, eu creio em Jesus. Se a gente for pegar no original essa tradução do crer aqui, às vezes a gente fala assim: eu só creio em Jesus, é só crer, é só acreditar. O diabo também acredita em Jesus, ou não? Sim. Então, irmãos, a gente precisa entender que esse crer, a gente for hoje a palavra, ele traz o crer juntamente com a fidelidade. Então essa fidelidade, ela acompanha essa transformação. Ah, mas é na hora, irmãos? Eu não posso mais pecar? Não, é um processo, é gradativo, mas eu preciso buscar esse processo. Glória a Deus. Não adianta eu pensar comigo: já aceitei Jesus, estou salvo, tua graça me basta e vamos vivendo do jeito que está. Não, irmãos. Amém. Essa conversão, você aceitar Jesus, você receber essa libertação do pecado, é você ser libertado do pecado. Se eu continuar escravo do pecado, escravo da minha vida, de fazer aquilo que eu quero, só as minhas vontades, e não seguir, não contemplar esse amor, esse agir de Deus na minha vida, eu não fui liberto, eu continuo escravo do pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e quando a gente fala nesse relacionamento com Deus, algo que coloca no meu coração, algo que eu queria partilhar com os irmãos. Quando a gente tem essa transformação, quando a gente recebe esse, como pode dizer para os irmãos, esse direcionamento que o Espírito Santo passa a habitar em nós no momento da conversão, e passa a nos dar esse direcionamento. Ele não só vai nos ensinar como nos portarmos na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus. É para tudo. É como eu vou me portar com a minha família, é como eu vou portar no meu trabalho. Se Deus é amor, a gente fala que a essência de Deus é o amor. Se eu tive esse encontro com Deus, se agora eu vivo para servir a Deus, eu sou um representante do ministério de Deus, um embaixador de Deus aqui nessa terra, eu tenho que ter, pelo menos, por menor que seja, algum exemplo. Alguém tem que olhar para mim e pelo menos pensar pela minha roupa. Não, a roupa qualquer um, não dá para você saber, não. Se você vê alguém de terno, se é um advogado, se é um juiz, se é um promotor, isso daí não vai dar testemunho. Eu louvo na igreja, isso não vai dar testemunho. O pastor falou aqui,
que estava ali no mercado. Na hora que ele falou isso daí, eu pensei, Jesus, ele me encontra direto no mercado. Se for na Lumina, esse cara passou por mim. Eu já não tive compaixão dele, irmãos. Eu estou no dia 5 de janeiro aqui no mercado. Eu já não tive compaixão, já ali, já falei, perdão, Senhor. Que testemunho eu já dei e já cheguei sendo confrontado. E o Evangelho é isso. É confrontamento da nossa vida. Não é aceitação, igual a gente pensa. Jesus aceita. Jesus aceita. Jesus ama o pecador. O pecado não. A falta de comprometimento não. Ele entregou o seu filho. Olha a demonstração de amor para restabelecer esse relacionamento, esse distanciamento que aconteceu, porque Ele nos ama. Ele quer viver esse relacionamento conosco. E isso vai refletir na nossa vida. Ah, mas eu só tenho problema no casamento. O que você está fazendo para resolver esse problema? O que você tem feito para resolver esse problema? Ah, mas no meu trabalho, meu chefe só faz isso, meu chefe não sei o quê. Você já tentou fazer algo para resolver isso daí? Algo que glorifique a Deus? Porque quando a gente começa a realizar coisas relacionadas ao reino de Deus em lugares alheios à casa de Deus, a gente começa a ter essa luz, esse brilho que não pode ser escondido. A gente não pode esconder, a gente tem que ter essa luz, né? Muitas vezes a gente reclama do ambiente do nosso trabalho, às vezes o ambiente estava bom, a gente chegou e transtornou tudo. Nossa, esse lugar aqui está terrível. Só que quando você estava lá estava bom. Aí depois todo mundo fala assim, ó, meu Deus, é o crente. Estava tudo em paz. Ele chegou, já fez fofoca de uma coisa, tentou derrubar o outro, tentou não sei o quê. É você que está trazendo esse. Então esse relacionamento com Deus, ele nos transforma para nós colhermos e para nós disseminarmos esses frutos aonde nós estivermos. Glória a Deus. Lembra do Ministério da Reconciliação? É através desses frutos que pessoas vão falar, nossa, ele é diferente. Tem algo diferente nele. Nossa, meu irmão, tudo que ele faz dá certo. Eu sei, calma, tem coisa que vai dar errado, mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, ó, nossa, olha a vida daquele irmão. Ele está cheio de problema, ele está sorrindo. Que paz é essa? Aleluia. Nossa, cortaram a luz do irmão. Sabe onde ele estava indo? Na igreja com a luz cortada. Sabe qual é a esperança dele? A vida eterna. Amém. Não são as coisas daqui. Aleluia, Senhor. Porque se você colocar a sua confiança, a sua dependência, a sua esperança nas coisas daqui, você vai cair e no final você não vai escutar a trombeta. E aí, irmãos, não vou nem entrar nesse assunto porque eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Se Deus quiser, vamos estar juntos, adorando e glorificando o nome de Jesus, como já foi cantado num grande coral. Santo, Santo. Aleluia. Irmãos, e esse relacionamento, a gente compreender, a gente entender que às vezes ele não é com pessoas. Às vezes nós vamos nos relacionar com problemas. Ué, mas como que é isso? Às vezes vai chegar uma doença na minha casa, vai chegar um tempo de crise, uma dificuldade financeira. O que eu vou fazer? Jesus, Deus, por que o Senhor me abandonou? O que eu fiz? Mas sabe por que isso? A gente vive um tempo de garantir prosperidade, de garantir que tudo vai ficar bem. Volto lá de novo, irmãos. Qual que é a nossa esperança? A vida eterna. Aleluia. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas não temos, porém eu venci o mundo. A nossa esperança é no que há de vir, irmãos. Não deposite sua confiança, sua esperança nas coisas que são corruptíveis, nas coisas que vão acabar. Uma casa, uma hora ela vai acabar. Um carro, ele vai acabar. E isso traz um grande transtorno para o nosso coração. Traz uma ansiedade, traz um desespero. Traz, eu posso falar por experiência própria, o transtorno que isso traz. As contas, a responsabilidade que a gente tem, o sustento de um lar. Tudo isso traz preocupações. Mas quando eu coloco tudo diante de Deus, quando eu coloco a confiança em Deus, que não é por minha força, não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, mas pelo
misericórdia dele. Amém. Às vezes a gente chega e começa a chegar minha esposa está aqui, ela sabe lá, começa a chegar a hora de pagar as contas, a gente começa a falar assim, meu Deus, não vou pagar essas contas de jeito nenhum, não tem o que fazer. Daqui a pouco a gente passou o pagamento, tudo bem, às vezes não sobra R$1, mas as contas estão pagas. Foi honrado, porque o cristão, ele tem que honrar. Às vezes a gente pensa, vou largar tudo. Deus já vai lá e fala assim, você não, os outros podem, você não, tá? É assim. E a gente vai trabalhar mais, a gente vai ter que buscar mais, a gente vai ter que se esforçar. Mas a gente vai ter que manter a imagem de Cristo. Eu não represento, já falei para os irmãos, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes representam a Cristo. Glória a Deus. 11 horas que acaba, né? Isso, meia-noite. Meia-noite, amém. Irmãos, eu queria só separar aqui 3 pontos para a gente falar sobre o nosso relacionamento com Deus em tudo, como a gente já vem conversando. Esse primeiro ponto, irmãos, ele é o principal. É o amor. Glória a Deus. Alguém tem dúvida? O ponto principal de qualquer relacionamento é o amor? Se não for ele, irmãos. Mas não é aquele amor assim, ó. Se ela me amar, eu vou amar ela. Ah, mas fulano de tal fez tal coisa, já não gosto mais dele. É aquele amor que não quer nada em troca. É aquele amor que a gente não tem para dar. É o amor que só Deus tem para dar. Nossa, irmão, você não consegue amar o próximo? Não consigo, irmão. É absurdo o que eu estou falando? Era para ser absurdo, mas não é. Se alguém fizer qualquer coisa para mim, o amor que eu tinha para ela, acabou. E agora me chama a atenção, irmãos, que no momento da queda do homem ali no jardim, no momento da queda do homem, irmãos, não foi assim, depois. A gente pode pensar que Deus pode ter se irado. Deus pode ter se decepcionado. Ali o texto não fala, mas a gente pode pensar. Pode ter acontecido essa decepção. Ele falou, eu fiz tudo para o homem, deixei tudo pronto, do bom e do melhor. Era só uma coisa, mas ele escolheu abandonar, escolheu errar, escolheu pecar. Mas de imediato, irmãos, ele já iniciou a execução do plano de salvação. Naquele momento, quando ele começa a falar das consequências, de tudo aquilo que virá acontecer, de todas as sentenças, vamos dizer assim, que viria sobre a vida do homem, ele já diz que da semente da mulher nascerá quem ferirá a cabeça da serpente. Aleluia. Deus nos amou mesmo abandonando ele. Então nosso amor, irmãos, como imitadores dele, como seguidores de Deus, a gente precisa buscar esse relacionamento com ele. Verdade. Em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Mesmo depois da sentença, depois de saber, a gente não procurou se reconciliar com Deus. A gente continuou vivendo a vida, escolhendo o pecado. E a morte de Cristo, ela foi enquanto nós ainda escolhemos estar distante dele. Ele entregou seu filho para nós ainda sermos pecadores. Não foi a gente que foi lá, Senhor, salva a gente quer restabelecer esse relacionamento. Mas não, a gente escolhendo as outras coisas, fomos alcançados pela sua misericórdia, fomos escolhidos por ele. E se aqui estamos hoje, irmãos, não é por nosso mérito, é pelo seu amor derramado em nossas vidas. Alguém lembra onde estava 10 anos atrás, 15 anos atrás? Se hoje você está aqui, irmãos, ele te alcançou lá onde você está. Amém? Irmão, vou correr um pouco, o tempo já está. O segundo ponto que eu queria dizer aqui, destacar, é a gratidão. Irmãos, como nós compreendemos a gratidão? A obediência, ela está inserida na gratidão. Tudo aquilo que eu faço dentro do meu ministério, dentro da casa de Deus, no meu trabalho, o serviço que eu presto para Deus, a obediência, o temor a Deus, ele faz parte dessa
gratidão. Eu não faço para ser salvo, como eu já falei, não são meus méritos. Eu faço isso porque eu já fui salvo, eu já fui liberto. É simplesmente a sua gratidão. Seja grato a Deus. Deixe de ir naquele lugar que você está indo. Deixe de acessar aquela página que você acessa na rede social. Deixe de falar mal daquela pessoa que você tem falado. Passe a ser grato, a ter esse relacionamento pleno com Deus, a ter essa vida com Deus. Isso vai trazer grandes coisas na sua vida. Esse clamor, esse levantamento que está tendo nesse momento, você precisa ter esse relacionamento pleno com Deus para desfrutar das promessas que Ele tem para a sua vida. Se você não buscar, se você não reconhecer, se você não aceitar e ter essa conversão, você vai ficar tropeçando. Você vai ficar vivenciando essa vida de pecado que está te trazendo essas dificuldades na sua vida. Já vou concluir. O terceiro ponto aqui e último é o diálogo. Mas diálogo com Deus? Posso até ter outros, mas eu vou falar só sobre dois aqui. A primeira forma de diálogo que eu encontro de ter com Deus é a Bíblia, tá? A voz de Deus eu vou ouvir aqui na Bíblia. Quando alguém chega aqui para falar, quando alguém vem dar um culto, ou quando você vai ouvir algo de Deus, você vai analisar as Escrituras. Se não tiver aqui, pode correr que não tem mais esse negócio não de estiver confrontando a Bíblia. Não é para confrontar a Bíblia, é para confrontar a gente, tá? A mensagem de Deus não pode vir para me aconselhar a continuar do jeito que eu estou. Ela vai vir a palavra de Deus para me ensinar, para me trazer a mudança, para me ensinar a ser melhor. E o outro ponto, irmãos, de a gente conversar com Deus é a oração. A oração é o nosso principal diálogo com Deus, é a nossa comunicação com Ele. E a gente fica criando rituais, irmãos, para chegar diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a gente pode observar em Mateus: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Irmãos, quando nós estávamos separados, distantes de Deus, existiam rituais para chegar a Deus, para entregar o nosso sacrifício, para entregar a nossa oferta. Ou seja, os sacerdotes eram mediadores para nos aproximarmos, para nos relacionarmos com Deus. Quando o véu do templo se rasgou, acabou, irmãos. Eu não preciso de ninguém para mediar, não preciso de palavra corrente, não preciso de mais nada disso. Sabe o que Deus quer? Que você dobre seu joelho, ou se você não puder, que você feche seus olhos, que você se derrame diante dele, que você apresente para ele tudo aquilo que tem te angustiado, tudo aquilo que tem afligido a sua vida, a sua alma, tirado a tua paz, porque ele não quer que você viva angustiado, ele não quer que você desfrute das coisas ruins desse mundo. Essa libertação que Jesus trouxe na cruz é para nos trazer paz. Aleluia. Também aqui, a vida eterna, mas ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância nessa terra, que nós desfrutemos de tudo aquilo que ele preparou para a gente. Mas eu preciso aceitar e preciso receber esse milagre da cruz. Amém. Esse milagre da salvação. Quantas vezes alguém aqui já fechou os seus olhos e falou: Senhor, obrigado pela morte de Jesus na cruz. A gente não tem esse costume, a gente não tem esse ato de agradecer pela morte de Jesus na cruz. Parece que uma coisa que Jesus já fez, Deus já fez, por nós está feito. Mas eu preciso receber, viver e ter esse diálogo de oração com Deus. Eu preciso receber dele essa paz que ele quer dar, esse relacionamento. Eu não sei se tem alguém aqui, irmão, que está tendo essa angústia. Eu estou falando isso porque eu tenho essa angústia com as preocupações daqui. Então por isso Deus colocou essa palavra no meu coração. Não é feio, não é vergonhoso. A gente, cristão não pode ter angústia, não pode ter depressão. Acontece, irmãos, acontece. Mas Deus está dizendo aqui hoje que Ele quer voltar a ter um relacionamento com vocês, em sua integralidade. Coloque hoje diante dele. Ele tem a saída para você. Ele quer que você volte, Ele quer voltar a se relacionar com você, tirar todo esse impedimento, esse distanciamento. Jesus já morreu na cruz. Você hoje é livre, você tem essa liberdade de se aproximar dele e clamar a Ele. Coloque os seus sonhos, os seus projetos, dificuldades também, problemas, tudo aquilo que tiver afligido a sua vida. Hoje é o momento de você colocar diante dele, nesse período de campanha. Apresente tudo a Ele com fé, que Ele tem a resposta, Ele tem a saída. Pode ser que a saída, que a resposta não seja aquilo que nós queremos, que nós precisamos, de acordo com o nosso entendimento, mas Ele tem a saída de acordo com o que Ele sabe que é bom para a gente. A gente tem uma visão muito pequena, muito curta. Ele está vendo lá na frente. Às vezes o trabalho que não começamos agora, aquilo que não conquistamos agora,
lá na frente Ele tem algo muito maior e a gente vai entender e vai agradecer a Deus pela porta que se fechou hoje. Amém? Eu não vou mais além. Eu queria agradecer novamente ao